Depois da luta entre o Megumi e o Regstar a acabar, a luta entre o Takaba e o Iori ainda continua. Iori solta várias bombas, achando que finalmente conseguiu pegar o Takaba. Porém, o Takaba aparece ao seu lado e parece não ter levado dano nenhum, deixando o Iori ainda mais nervoso. Ele tenta dar um soco no Takaba, mas o seu soco escorrega. Ele está coberto de creme, algo deslizante. O Iori não entende qual é o poder desse cara, o que deixa com certeza o Iori extremamente nervoso. E o Takaba toda hora fica também soltando piadinhas. A gente até vê que ele levou um certo dano. O cabelo dele dá pra perceber que sofreu ali com a explosão do Iori. E o Iori começa a pensar que já bombardeou esse cara pelo menos umas 5 vezes e não entende como o Takaba está vivo, fora que também os ferimentos de antes foram curados. Porém, ele não utilizou nenhuma técnica reversa amaldiçoada, ele não utilizou uma técnica convencional de cura, então o poder dele está deixando o Iori encucado. Contudo, no meio da luta, Kogane aparece e informa o Iori de que o Reg foi morto. Isso é o suficiente para acabar de vez com essa luta. Simplesmente o Iori dá as costas e vai vazando. Takaba sem entender, pergunta o que aconteceu, mas a motivação do Iori se foi embora. Ele estava lutando simplesmente pelo Reg. Takaba então faz sua frase de efeito, se despede do Iori, mas ele acaba lembrando. Ele lembra que ele precisa de um ponto, necessita de um ponto para sobreviver. Então ele começa a pedir pro Iori, por favor, me dê um ponto. Faz mais umas piadinhas, mas o Iori fala para ele morrer, sair de lá, que ele não se interessa. Nesse momento agora, finalmente a gente descobre qual é a habilidade do Takaba. A habilidade do Takaba é o super comediante. E quando o próprio Takaba tem confiança de que suas ações são realmente engraçadas, o que ele imagina se manifesta em realidade. É uma habilidade que é até mesmo efetiva contra o Satoru Gojo. O Takaba não sabe nada sobre sua habilidade, o que é mais incrível ainda, porque ele simplesmente age por instinto. E aqui tem algumas teorias sobre o Takaba, porque muitos acreditam que se ele descobrir como de fato funciona o seu poder, provavelmente o seu poder parará de funcionar, porque talvez ele pare de achar suas ações engraçadas, então o seu poder não terá mais efeito. E no momento em que essa frase diz que é efetiva até mesmo contra o Satoru Gojo, significa que ele consegue até mesmo ultrapassar o Mugen do Satoru Gojo, e não que ele ganharia em uma luta direta, mas ainda assim só de conseguir acertar o Gojo já é algo incrível. Na verdade só tem uma coisa que é mais resistente do que o Mugen do Satoru Gojo, que é a própria camisa dele, cara, que foi picotada e tava lá intacta. Essa camisa é sinistra e eu tô usando ela aqui, camisa Insider, fala se não parece, igualzinha, pô. Então se você quiser ficar parecido com o Satoru Gojo bombadão, com uma camisa top, cara, compra Insider que não tem erro. Olha só que camisa top, muito boa e ainda por cima não deixa cheiro, tá? Aqui onde eu moro é quente pra caramba e ela não deixa marca, não deixa cheiro assim ao longo do dia. É com certeza uma das melhores camisas que eu já tive durante toda a minha vida. E se você quiser comprar essa camisa top, eu vou te dar um cupom de desconto, você vai ganhar desconto. Então clica no link que está aqui na descrição ou utilize esse cupom, vai dar na mesma, e você ganha um desconto para comprar essa super camisa que vale a pena e ainda por cima você vai estar ajudando o canal sem gastar nada mais por isso. Pelo contrário, você vai ganhar desconto ajudando o canal. Então clica no link que está aqui na descrição ou nos comentários fixados ou utilize o cupom. Você tem 3 opções aí. Mas bom, dito isso, a gente volta para um outro personagem, a Remy, que também ajudou o Reg na sua luta contra o Megumi. A Remy, além de ter sido abandonada pelo próprio Reg e o Reg ter perdido, está fugindo. Ela diz que não entende. Tem tantas coisas que ela não entende sobre ser um adulto. Segundo a Remy, ela ouviu que os homens são como lobos, mas o que sempre consegue resolver essas coisas que eu não entendo é o Lobo-san. O Lobo-san toma conta de tudo, então Remy não precisa pensar sobre nada. E é porque Remy é fofa, o Lobo-san está sempre atrás dela. Com esse pensamento, o Kon, a sombra do Megumi, encontra a Remy e está prestes a destruir a Remy com extrema facilidade. Mas
ela é detida. Ela é detida pela memória da irmã do Megumi, que sempre preza pelo que é bom. Megumi então desfaz a sua sombra e não mata a Remy, poupa a Remy. Por isso que o próprio Megumi diz aqui para sua irmã calar a sua boca. É simplesmente uma memória do que é certo para o Megumi. Ele, de cansaço, cai, desaba. Sua luta contra o Reg foi realmente muito puxada. E nesse momento aparece a pessoa que eles estavam procurando, a Anjo. E simplesmente a gente não sabe o que a Anjo faz com o Megumi caído, exausto no chão. Isso porque a gente parte agora para uma outra colônia, a colônia de Sendai. É onde está a situação mais crítica entre todas as barreiras. O despertar em Sendai supera de longe o de Tóquio. Afinal, ela está envolvida em um ritmo rápido e agressivo de vários xamãs poderosos. Lá existem 4 xamãs extremamente perigosos. O primeiro deles é o Dhruv Lakdawala, com 91 pontos. E essa é a segunda encarnação dele já. Ou seja, ele já se transformou em um objeto amaldiçoado 2 vezes. E esse homem velho conquistou o controle exclusivo do arquipélago durante a Guerra Civil de WA. Essa guerra civil aconteceu mais ou menos lá pro ano de 150 depois de Cristo, ou seja, tem muito tempo atrás. Talvez esse seja o personagem mais antigo da história de Jujutsu Kaisen. E ele tem 2 Shikigamis autossuficientes que podem usar o seu rastro como uma espécie de domínio. Além dele, a gente também tem Ishiguri Ryu, com 77 pontos. E ele ostenta a maior capacidade de liberação de energia amaldiçoada entre todos os jogadores. Ele pode atirar sua energia amaldiçoada como se fosse um canhão. Outro personagem que aparece é a Uru Takako, com 70 pontos. Ela é ex-capitã da unidade Jitsu Jetsu Seishintai, que reporta diretamente para o time de assassinato do clã Fujiwara. Sua energia amaldiçoada permite que ela manipule o céu. E por fim nós temos Kurorochi, com 54 pontos. Esse é um espírito amaldiçoado de uma barata, liberado da manipulação de maldições do Kenjaku. É uma classe especial já registrada e está dormente até que as condições introdutórias desapareçam. Esses 4 monstros, seres incrivelmente poderosos, acabam criando uma espécie de balança em Sendai, onde um tem o ponto fraco do outro, fazendo com que Sendai entre em equilíbrio. Porém, esse equilíbrio se desintegrou, porque o Okotsu, que possui 35 pontos, acaba de derrotar o Dhruv. Ele é um grande prodígio, que depois dos atos do Geto, ele conseguiu recuperar o seu grau especial em apenas 3 meses. Ele tinha perdido a sua posição como grau especial, já que ele tinha perdido a Rika, mas 3 meses depois ele conseguiu esse grau especial novamente, e nessa era moderna ele é o segundo mais poderoso depois do Satoru Gojo. Ryu e Uru percebem logo de cara que os Shikigamis controlados pelo Dhruv começaram a desaparecer, ou seja, o Dhruv foi derrotado. Percebendo isso, logo instantaneamente Ryu já pede para Kogane mostrar quem foi que conseguiu os pontos no último minuto, e ele chega à conclusão de que o Yuto Kotsu foi a pessoa que derrotou o Dhruv. A Uru também percebe que é o Yuta que trouxe esse desequilíbrio para a colônia de Sendai. Além disso, com a derrota do Dhruv, muito provavelmente as coisas começarão a esquentar, porque com a derrota dele, talvez as condições para o Kurorochi começar a se mexer acabem sendo ativadas. Lembra que ele está dormente? Então, talvez a derrota do Dhruv seja o motivo por isso. A Uru parece não ter gostado muito dessa informação, afinal, o Kurorochi é uma pessoa que tem o ponto fraco da Uru. Mas enfim, a gente vê aqui o Yuto Kotsu. Ele está protegendo várias pessoas, vários civis que acabaram sendo envolvidos nessa guerra de Sendai. Yuta quer continuar seguindo o rumo ao norte, até que ele
eles cheguem na borda da barreira de Sendai e consiga fazer com que todo mundo que ele está protegendo saia daquele local. Além disso, Yuta também quer descansar um pouco, ele prefere descansar nesse local porque esse local era pertencente a um xamã muito poderoso que ele acabou de derrotar. E como aquele xamã era muito poderoso, provavelmente ninguém iria interferir agora com esse local, afinal o Druve tinha respeito, então ele está acreditando que terá um momento de paz. Porém, não é o que acontece. Um certo barulho chama a atenção de todo mundo e chama a atenção principalmente do Yuta, que fala para todo mundo sair correndo para dentro do estádio e muito rapidamente. Um dos civis parece não estar conseguindo, ele está fugindo de uma certa nuvem, e quando a gente chega mais perto dessa nuvem, a gente percebe que essa nuvem é feita de baratas. Yuta corre para proteger esse civil, agarra ele pelo braço, mas não dá tempo. Esse civil é engolido por esse enxame de baratas. Esse enxame de baratas reforçadas deixam só o osso desse cara. Não é uma barata qualquer não, essas baratas são realmente muito potentes. E depois de devorarem completamente esse civil, eles partem novamente para cima do Yuta. E o Yuta percebe logo de cara que são baratas de verdade, porém fortalecidas com energia amaldiçoada. Apesar disso, uma barata sozinha não seria problema nenhum pro Yuta, mas quando vem um enxame delas, com certeza vira uma ameaça de verdade. E ignorando completamente o Yuta, todas elas vão atrás dos civis, que ainda estão correndo. Por isso, o Yuta apela para Rika. Ele chama a Rika para ajudar os civis e a Rika destrói o viaduto por onde essas baratas iam passar, impedindo com que elas alcancem os civis. Depois disso, eles acabam voltando para o Yuta, que utiliza sua grande quantidade de energia amaldiçoada para torrar completamente todas essas baratas. Isso acaba chamando a atenção tanto do Ryu quanto da Auro. Ryu percebe que o Yuta tem uma liberação de energia amaldiçoada nada ruim. A quantidade de energia amaldiçoada que ele tem é realmente incrível. A Auro também fica um pouco impressionada, percebe que a energia amaldiçoada do Yuta praticamente não tem fim. Além disso, o Shikigami também é muito poderoso, então o assassinato do Druve não foi pura sorte, foi realmente competência do Yuta, esse cara não é pouca coisa. Contudo, depois de destruir suas baratas, quem finalmente aparece é Kurorochi. E o Yuta pergunta se aquele bicho ali era um jogador, e sim, é um jogador, apesar de ser maldição, Kurorochi é um jogador do jogo do abate. Quando Kurorochi percebeu que ele estava em uma desvantagem contra o Druve, ele entrou em um estado de hibernação. O que desencadeou esse modo de repouso foi um instinto de sobrevivência dentro da colônia do Druve. O Druve, como ele tem aqueles Shikigamis que fazem uma espécie de domínio por onde passam, deixou o Kurorochi encurralado e para sobreviver ele entrou nesse estado de hibernação. Kurorochi também tem um apetite ilimitado. Quanto mais ele come, mais baratas ele pode produzir por partenogênese. Kurorochi agora está em um estado faminto, então quando ele viu o Okotsu interferindo com a refeição dele, com certeza o instinto dele decidiu devorar agora o Yuta Okotsu. Bom, o Yuta, por outro lado, não ficou nada feliz em descobrir que existem jogadores que são maldições. E ele está ao mesmo tempo também percebendo que os recursos dentro das colônias são finitos, não tem pessoas em quantidade exagerada dentro dessas colônias. Então, em algum ponto, algum jogador vai ter que adicionar uma regra que permita com que os jogadores saiam das colônias como eles quiserem. Contudo, o Yuta não pode deixar jogadores como o Druve e o Kurorochi saírem das colônias. Eles têm um grande alcance de ataque e atacam humanos indiscriminadamente. Se eles saírem da barreira, com certeza será um massacre e uma destruição que o Yuta quer evitar. Yuta também não sabe se existem jogadores parecidos com esses que ele encontrou em Sendai em outras barreiras.
mas ele precisa evitar e eliminar todos esses jogadores que são assassinos por natureza antes que eles possam sair das colônias. Com certeza o desastre que eles causariam ao sair das colônias seria grande demais, então o Yuta tem que evitar que isso aconteça. O Fushiguro acabou propondo duas regras. A primeira é estabelecer uma forma de contato e entrada e saída das colônias. Nós precisamos de pelo menos 4 regras adicionais para lidar com a situação. Todo mundo ficou exausto depois de Shibuya, nem o corpo nem a mente deles conseguem mais aguentar. Yuta lembra do seu sensei que foi preso e ele diz que não vai deixar o Gojo matar o melhor amigo dele uma segunda vez. Ele vai matar o Kenjaku sozinho. Ele vai conseguir esses 400 pontos necessários para fazer o plano do Fushiguro. Empunhando sua espada e em posição de luta, Kurorochi também responde sacando uma espada mágica apodrecida. A luta entre os dois então finalmente começa. Kurorochi é o primeiro a se mover e ele parte pra cima com tudo utilizando sua espada, mas ele é pego de surpresa. O Yuta é muito rápido. Ele consegue cortar o braço da barata e ainda por cima prender esse braço que tinha uma lâmina diferenciada no chão. Utilizando então suas mãos, ele parte pra cima novamente do Kurorochi, dando uma porrada nesse baratão, fazendo ele voar por debaixo do viaduto. Kurorochi então saca suas asas, ele é capaz de voar, mas o Yuta não fica parado. Ele pula por cima do viaduto, pega uma grade e joga em direção ao Kurorochi. Aproveitando que essa grade acertou o Kurorochi, ele pula em cima dessa barata e utilizando sua espada, ele tenta dar um golpe derradeiro, mas Kurorochi consegue se proteger. Ele utiliza o seu enxame de baratas como uma espécie de escudo, e isso é o suficiente para parar o ataque do Yuta. Além disso, Kurorochi, percebendo que ele não está em uma situação muito boa, ele consegue se afastar um pouco do seu oponente. Kurorochi está ferido, mas ele ainda tem muitas baratas ao seu favor. Contudo, Yuta ainda percebe que ele está sendo observado, provavelmente por outros 2 grandes outros jogadores que têm também alta pontuação. Yuta que diz que como Kurorochi é uma maldição, ele consegue exorcizá-la com facilidade, fazendo a mesma coisa que ele fez com o Itadori. O Yuta tem a capacidade de utilizar a técnica reversa ou a energia positiva nos seus ataques, o que é extremamente efetivo contra maldições. Se ele fizer isso, ele com certeza exorcizaria essa maldição com facilidade. Contudo, ele não quer que os outros 2 xamãs que estão observando acabem percebendo que o Yuta é capaz de utilizar técnica reversa. Além disso, a própria Rika está protegendo também todo mundo no estádio. Ele queria derrotar o Kurorochi sem precisar utilizar a técnica reversa ou a Rika. Então, o Yuta está se pondo alguns limites para destruir uma maldição de classe especial. O Yuta realmente não é pouca coisa não, ele quer matar essa maldição apenas na porrada. Enfim, o Baratão acaba perguntando algumas coisas pro Yuta. Apesar de não conseguir falar tão bem, ainda consegue formular certas frases. Ela pergunta por que o Yuta quer impedir o Baratão de devorar aquelas pessoas. E o Yuta acaba fazendo a mesma pergunta. Por que você quer matar aquelas pessoas? E o Baratão até mesmo explica. Oh, que maldição compreensiva. Ela diz que gosta do gosto de ferro das pessoas. Então ela acha um absurdo o Yuta querer impedir o seu lanchinho. Enfim, a luta continua depois desse pequeno papo e ela acaba invocando o Verme Monge, uma outra técnica desse Baratão. Além disso, todas aquelas baratas partem pra cima do Yuta como se fosse um furacão. Cara, é muita barata que esse Baratão consegue controlar. Apesar disso, utilizando sua grande liberação, o Yuta consegue torrar a grande maioria delas, revelando assim aonde estavam esses vermes monge que o Baratão tinha acabado de invocar. Eles estavam escondidos atrás da nuvem de baratas, mas depois que o Yuta acabou torrando a maioria delas, ele conseguiu achar onde estavam esses vermes e atacá-los sem problema nenhum. Porém, esses vermes tinham um
um segredo. Depois que o Yuta acertou esses vermes, eles soltaram uma espécie de líquido que caiu nos olhos do Yuta e impediu com que ele enxergasse melhor. Essa é a oportunidade que o Baratão precisava para atacar de vez o Yuta. Ele utiliza aquela arma que a gente viu no começo, mas ainda é impedido pelo próprio Yuta. O Yuta consegue se defender, só que essa não é uma arma comum. Mesmo conseguindo defender essa arma, ela dispara certas coisas que acertam o ombro do Yuta. Yuta esperava que tivesse alguma coisa dentro dessas armas, mas eu acredito que ele não esperava que tivesse isso daqui. Certas baratas gigantes acabam saindo de dentro do machucado do próprio Yuta. Com certeza esse não é um ferimento qualquer. Yuta logo de cara utiliza sua espada para cortar esses bichos que saíram do seu próprio corpo. Mas de novo isso acaba dando uma brecha para que o Baratão ataque novamente. E utilizando essa arma ele consegue acertar o peito do Yuta. Ou seja, vai sair baratas de novo de dentro do peito do Yuta Okkotsu. Os outros dois que estavam observando toda essa luta já chegam à conclusão de que o Yuta foi eliminado pelo Baratão. É derrota certa. E o Baratão de fato está ali com a faca e o queijo na mão. E Yuta parece que já foi derrotado. Parece que ele vai ser devorado pelo Kurorochi. Mas é aí que o Yuta responde à altura. Ele agarra o rosto do Baratão e dá um beijo no Baratão. Esse beijo, apesar de ser bem estranho, acaba injetando energia positiva para dentro dessa maldição. Ele não queria utilizar sua técnica reversa, mas ele não teve escolha. Implantando ali toda a sua energia reversa para dentro do Baratão, ele conseguiu explodir essa maldição de dentro para fora, derrotando assim mais um oponente e conseguindo mais 5 pontos. Todos os outros que estavam observando percebem que o Yuta agora tem a técnica amaldiçoada reversa. E que não só isso, ele também consegue liberar essa energia positiva nos outros. Não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de coisa. Ryu logo percebe que o Yuta utilizou suas palmas das mãos e também sua boca, já que eram os membros mais próximos do cérebro do Kurorochi, e enviou energia positiva direto para a cabeça do Baratão, fazendo uma espécie de boca a boca. Ryu ainda solta um comentário aqui bem engraçado dizendo que mesmo se ele tivesse pensado em algo assim, ele não faria, porque acha algo bem nojento. De certa forma, Ryu tá elogiando seu oponente. Contudo, o primeiro a se mexer aqui foi Auro, que já aparece do lado do Yuta, dizendo que entende que o Yuta de fato consegue utilizar a técnica amaldiçoada reversa. Antes que o Yuta conseguisse fazer qualquer coisa, o céu distorce em todo aquele local, gerando um impacto que joga o Yuta para longe. Yuta, a princípio, não entende muito bem qual é a técnica da Auro, mas parece ter conseguido tancar sem muitos problemas essa técnica da Auro. Contudo, a continuação desse fight a gente vai ver no próximo resumo, e eu espero que você se inscreva aqui para ver mais reviews de Jujutsu Kaisen.